está começando o Tribuna Livre desta quarta-feira, dia 9 de julho de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu, Adriana Ferreira, te faço companhia a partir de agora, junto com Léo Apolinário. Tudo bem, Léo? Bom dia. Tudo bem, Adriana? Muito bom dia para você. Quarta-feira movimentada, essa nossa, né? A nossa começou cedo e vocês vão entender. Já vocês vão entender. Quero dar meu bom dia também para você que está nos acompanhando aqui pela TV Horizonte, pela Rádio América. Vamos juntos nesta quarta-feira aqui no Tribuna Livre, onde informação e a sua participação se encontram e fazem a diferença. Pois é, e a gente começa sempre, né, falando sobre a nossa cidade. Daqui a pouquinho o nosso repórter Giovanni Rodrigues vai estar conosco, trazendo, né, mais uma denúncia, mais uma reclamação do que está acontecendo aqui em Belo Horizonte. Não só em Belo Horizonte, tá, gente? Você pode enviar, claro, a sua denúncia, a sua reclamação sempre. Você que mora em Vespasiano, em Contagem, em Santa Luzia, né? Enfim, na região metropolitana, pode ficar à vontade, porque o nosso WhatsApp ele está disponível e a gente vai também até a região metropolitana, até essas cidades que ficam aqui por perto, para a gente verificar o que está acontecendo. Nosso WhatsApp, Léo, sempre bom lembrar. É sempre bom lembrar. O nosso WhatsApp é o 99412-2179. Repetindo, ó, com muita calma, 99412-2179. Você pode salvar aí como Tribuna Livre, pode mandar a sua denúncia ou reclamação, que a gente vai correr atrás e tentar solucionar isso para você, tá bom? Pois é, enquanto a gente aguarda aqui o Giovanni Rodrigues, né, a gente traz uma outra informação importante aqui para a nossa cidade, porque é aquela história, né? Quem nunca passou por essa situação de ir num restaurante, aí você pede, né, ao garçom o cardápio, né, Léo? E aí o garçom fala assim, o cardápio está aí na mesa, é o QR Code. Exatamente. Mas aí seu celular está sem bateria, mas aí seu celular não está lendo o QR Code direito. Você não tem internet. Você não está afim também, você quer ver os detalhes ali na sua mão, né? Com o cardápio em mãos, o cardápio físico. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora, porque parlamentares, né, aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia um projeto que obriga a volta do cardápio físico, Léo. E tem aquele outro detalhe, nem todo mundo tem uma familiaridade em usar o cardápio digital ou as coisas digitais, né? Quem chega agora com essas informações para a gente é a nossa repórter Gabriela Salles. Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o projeto de lei que obriga bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, casas noturnas e comércios similares a disponibilizar cardápio impresso aos consumidores. O projeto ainda será analisado por outras comissões antes de ir para votação em plenário. Se aprovado pelos deputados e sancionado pelo governador Romeu Zema do Novo, os estabelecimentos que não cumprirem a exigência terão que arcar com sanções administrativas, que ainda não foram detalhadas no texto. O projeto também exige que os comércios fixem cartazes em local visível, informando sobre a disponibilidade do cardápio em papel. O autor do projeto, o deputado delegado Cristiano Xavier, do PSD, afirma que durante a pandemia da Covid-19, os cardápios virtuais por meio de QR Codes foram utilizados para proteger a população do contágio da doença. Porém, a tecnologia pode dificultar o acesso da população que tem dificuldade em utilizar a tecnologia. Ainda não há data para que o projeto de lei seja analisado nas demais comissões da Assembleia de Minas antes de ir para a votação em plenário. Repórter Gabriela Salles. Eu sou super a favor da volta dos cardápios físicos, viu? Até porque é uma forma mais democrática mesmo, né? De se oferecer ali o serviço, de mostrar o que tem no restaurante, né? Como a própria reportagem disse, né, a Gabriela, nem todo mundo tem familiaridade. E também a questão de gosto, gente. Vocês estão me vendo aqui com o papelzinho na mão, aqui é o nosso roteiro. Eu tô com ele aqui também no celular, ó, mas isso aqui eu não largo mão, adoro ter o papel, né, o físico. Então, a gente tem outra relação, né, com o cardápio quando ele é físico, o papel, né, quando a gente está com ele. Então, realmente, tem gente que prefere dessa forma, apesar de outras pessoas já terem se adaptado ao QR Code. Mas, enfim, se não tem tanta familiaridade, é preciso ter ali o cardápio
sempre que for necessário, né? Exatamente. É É isso. importante ter e pode aí agregar com todo mundo. Bom, agora nós vamos chamar o repórter do Tribuna Livre, Giovanni Rodrigues. Onde será que o Giovanni está hoje? Vamos ver? Oi, Giovanni. Bom dia para você, Giovanni. Olá, Adriana. Olá, Léo. É isso mesmo, gente. Olha, hoje nós estamos aqui na área hospitalar, bem aqui na Avenida Professor Alfredo Balena. Olha, hoje nós vamos falar sobre a crescente realidade das pessoas em situação de rua em Belo Horizonte. Olha, realmente aí tem incomodado várias pessoas, viu? Olha, nós temos imagem agora de pessoas em situação de rua, dormindo nas calçadas, nas portas dos prédios, lanchonetes e também lojas. É uma situação delicada que prejudica diretamente pedestres e também os moradores. As pessoas em situação de rua no centro de Belo Horizonte têm se tornado um caos, um problema cada vez mais complexo e preocupante. Relatos indicam um aumento na população de rua na cidade, especialmente na região da Praça 7, Praça da Rodoviária, Praça Rio Branco e também na área hospitalar, na Avenida Pasteur, na Rua dos Ottoni, concentram um grande número de pessoas em situação de rua. Eu conversei com alguns moradores e também comerciantes, eles relatam que a presença desses moradores em situação de rua impacta diretamente a percepção de segurança, limpeza da área, além de influenciar a atividade econômica no local. Vamos acompanhar. Meu nome é Caio Márcio, eu vivo aqui essa situação aqui há anos, dessa miséria que falta interesse político. Só com interesse político que eu acho que vai resolver o problema. Falta vontade política. Nada resolve aqui. Para acabar com o sopão, na minha opinião, seria fácil acabar com o morador de rua, porque eles estão na rua por causa da doação. Se abrir um lugar certo para eles comerem, tudo bem. Agora, na porta da loja, das lojas, isso aí é um absurdo e a prefeitura deixar isso. Meu nome é Aline Torres. Referente aos moradores de rua, atrapalha o comércio porque muitos lojistas, né, e muitos clientes ficam com medo de frequentar a loja justamente por causa do mau cheiro, por causa da brigas, fica muita sujeira, alimentos, ficam até materiais recicláveis, né, que o pessoal traz de fora, de marmita, de copo descartável, essas coisas, com o resto de comida. Então isso traz sim um mau cheiro até mesmo para o comércio e para quem frequentar o hospitalar, né, querendo ou não, é uma área onde o pessoal vem para fazer em questão de tratamento, saúde. Isso atrapalha muito, sim, em relação ao comércio e quem frequenta a área. Eu sou Cláudio Candiani, sou médico aqui na Pasteur e pediram para falar um pouquinho sobre esse incômodo que está, né? Aqui virou um depósito de lixo ao céu aberto. Tem paciente que cai ao desviar do lixo. Eu brinco, tem rato do tamanho de gato passando em cima do pé da gente. Somos ameaçados, a gente passa. Então, sempre bem comum usarem crack durante o dia, então estão bem alterados com frequência. Os moradores aqui do pé da esquina dizem que a noite toda é cachorro brigando e eles se batendo, né, entrando em briga. Os moradores aqui estão um inferno. Para quem trabalha aqui na região hospitalar também, né, é um descaso, né, no meio da área hospitalar de Belo Horizonte. Léo e Adriana, para quem está nos acompanhando, é o que eu sempre falo, né? Nós precisamos arrumar uma forma, claro, de ajudar esses moradores de rua, mas também olhar para esses comerciantes que sofrem diretamente com toda essa situação. Olha, de acordo com dados divulgados pelo FMG, no cenário nacional esse número chega a aproximadamente 335 mil pessoas em situação de rua. E segundo levantamentos oficiais, Belo Horizonte possui atualmente cerca de 14.454 pessoas vivendo em situação de rua. Os números não param de crescer, viu? Em todo o país, evidenciando aí a urgência de ações efetivas e políticas públicas. É com vocês aí no estúdio. Pois é, Giovanni, obrigada, viu, pelas informações. A gente ainda aguarda um retorno da Prefeitura a respeito dessa situação,
Mas antes, eu queria até alongar um pouquinho, viu? Avisando já a Rafa e a todo mundo da produção, porque eu vou chamar de novo as imagens que a gente tem, imagens feitas, que nós recebemos, né, feitas por moradores da região, mostrando principalmente a Avenida Pasteur, ali a região hospitalar, no encontro com a Avenida Brasil, Avenida Carandaí. A gente vê, além das pessoas em situação de rua, uma situação ainda mais crítica, que é, gente, o acúmulo de lixo e também de materiais recicláveis. Essa é uma realidade que já existe há algum tempo ali na praça, principalmente na Avenida Bernardo Monteiro. A praça está em reforma e a gente espera que a Prefeitura, de alguma forma, acolha, né, essas pessoas em situação de rua e destine um espaço para que as pessoas façam realmente a catação do lixo, a catação dos materiais recicláveis. A gente sabe que é um trabalho importante a ser feito, mas precisa de lugar adequado para que ele possa ser feito. E mais que isso, o recolhimento do lixo, a gente está observando aí caminhões pesados invadindo a calçada. São pedras portuguesas e pedras delicadas que fazem parte até mesmo da arquitetura, de todo, né, um atributo histórico da nossa cidade e acaba danificando tudo isso. Então, a gente precisa realmente cobrar para que algo seja feito. É uma situação que está ganhando proporções gigantescas, porque a gente passa pela região e vê cada vez mais, né, uma região sendo tomada por pessoas em situação de rua, por lixo e também por materiais recicláveis. Fora também, gente, a criminalidade, né, de certa forma a marginalidade, pessoas que estão ali na região reclamam do barulho que está ocorrendo, principalmente na retirada ali desse entulho, desse material. Então, é necessário realmente uma intervenção urgente nessa região, já que é uma região importante da nossa cidade. A gente tem a praça e a rua, né, a Avenida Bernardo Monteiro sendo revitalizada, mas a gente precisa ter uma solução também para essas pessoas em situação de rua. Eu não falo, Léo, sobre medidas higienistas, em que a gente precisa, em que as pessoas, né, pensam só na retirada dessas pessoas em situação de rua, desses moradores de rua. Não, é uma política pública, uma política que realmente acolha, que dê uma destinação a esses moradores. A possibilidade, por exemplo, de um trabalho, a possibilidade de voltar para o lugar onde eles estão. Então, a gente precisa realmente encarar esse que é um desafio e tanto para a nossa cidade de Belo Horizonte. E tanto outros locais, tá? Não só aí na região centro-sul da capital, mas também em outras regiões de Belo Horizonte está sendo cada vez mais comum ver cenas como essa. Então, como você diz, é preciso um local correto, é preciso políticas públicas para dar uma destinação para que essas pessoas possam fazer essas atividades de forma correta, no local correto, que não prejudique a população em geral. É isso. E a gente vai continuar cobrando, a Prefeitura ainda não enviou a sua resposta, a gente está solicitando desde ontem esse posicionamento, ainda a gente não recebeu, mas eu espero que a Prefeitura responda. E assim que a gente tiver um retorno, a gente traz aqui no Tribuna para você. Pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta aqui no Tribuna Livre nós vamos falar sobre alienação parental, tá bom? Você vai participar no 99412-2179. Não saia daí, voltamos já.